Uma sátira virou ameaça. Um pré-candidato à presidência virou alvo por criticar o poder. O caso de Romeu Zema não é um caso isolado. É um sinal do momento que estamos vivendo, onde a crítica é criminalizada e os limites da política ficam cada vez mais estreitos. E é nesse cenário que surge uma decisão crucial. Assista ao vídeo do Opinião na Mesa. Olá, eu sou Guilherme Cunha Pereira, presidente da Gazeta do Povo. Meus caros, a solicitação que Gilmar Mendes fez à PGR de incluir o ex-governador de Minas Gerais e agora pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, no inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, bem como os comentários completamente inapropriados que ele fez em entrevistas nos dias seguintes, sem que tenha havido o repúdio veemente de toda a sociedade, houve de parte da sociedade, mas não de toda a sociedade, reflete muitas coisas. Eu queria salientar 3 pontos que me parecem muito importantes nesse momento. Em primeiro lugar, reflete o nível de desordem institucional em que estamos mergulhados. Eu nunca vou insistir suficientemente nisso, porque nada é mais grave aos nossos olhos, aos olhos da Gazeta do Povo, do que a suspensão da ordem democrática que estamos vivendo. E quando um ministro se julga no direito de violar princípios indiscutíveis, é porque a temperatura do caldo autocrático, do caldo ditatorial, está muito, muito, muito alta. Segundo ponto, essa situação absurda reflete e revela também indícios ao mesmo tempo da prepotência e da fragilidade do ministro, bem como do seu escasso compromisso, quer com a democracia, quer com as suas próprias convicções já declaradas em seus livros e em seus votos. Em terceiro ponto, reflete o déficit de cultura democrática do nosso país e, sobretudo, o déficit de cultura democrática das nossas lideranças empresariais, políticas, de comunicação. Como vocês sabem, as ameaças feitas pelo ministro ao ex-governador Romeu Zema, foram motivadas pelas críticas do ex-governador aos abusos de alguns dos ministros do Supremo. Em concreto, um vídeo satírico com fantoches foi o que mais incomodou Gilmar Mendes. Só para vocês terem presente o absurdo dessa situação, basta lembrar, historicamente, que Dom Pedro II, o imperador que governou o Brasil por quase 50 anos ao longo do século XIX, ele foi fustigado por charges e representações satíricas do seu governo em jornais e no que se chamava à época os folhetos volantes, isso por décadas a fio. E ele não fez nada. O Brasil tem uma longa e belíssima história de criatividade no humor público e que não diminuiu, não arrefeceu, nem diante de governos ditatoriais. Mesmo agora, nas últimas décadas, isso veio ao ar ainda com mais força, inclusive na televisão. E tivemos mestres dessa arte. Tivemos humoristas como Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Jô Soares, tivemos os cartunistas do Pasquim. E toda a tradição da literatura jurídica sobre liberdade de expressão é da mais ampla e incondicional admissão de que a sátira política, através de caricaturas, de charges e de situações equivalentes, é sempre lícita e legítima. E é assim em todo o mundo civilizado, em todo o mundo democrático. É absolutamente ridícula e inapropriada a crítica de Gilmar Mendes. Como ridícula e inapropriada será a posição do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se resolver acatar a solicitação do ministro e se ele for favorável à inclusão de Zema no abusivo inquérito das fake news. Será a conivência escancarada com o autoritarismo e a ruptura institucional. Tudo isso só reforça a necessidade imperiosa de trabalharmos de todas as maneiras possíveis para o retorno à normalidade institucional no Brasil. Temos um horizonte muito claro, as eleições, tanto de um novo presidente quanto de novos senadores comprometidos com o Estado de Direito, com a democracia. Um horizonte que pode inclusive vir a ser clareado, por assim dizer, e até mesmo antecipado, se as investigações sobre o Banco Master quebrarem essa barreira institucional que vem segurando o impeachment de ministros. Mas, de qualquer forma, há uma decisão que se dará nos próximos dias, concretamente na quarta-feira desta semana, a ser tomada por 81 cidadãos. Uma decisão que carrega um peso desproporcional sobre o nosso futuro. Uma decisão que pode marcar de maneira muito importante o início da reação de toda a sociedade aos abusos que o Brasil tem testemunhado desde há 7 anos. Refiro-me à decisão sigilosa, solitária, que os senhores senadores terão de tomar sobre se aprovam ou não Jorge Messias para a posição de ministro do STF. Quando chegar o momento, a consciência de poder estar recolocando o país nos trilhos
de estar dando uma chance às liberdades no Brasil tem de pesar mais do que qualquer outro interesse. Não se trata de algo duvidoso, em que haja necessidade de um balanço, de uma ponderação, um balanceamento delicado entre convicções e conveniências políticas. A decisão sobre aprovar Jorge Messias ao STF não é o tipo de escolha com pontos positivos e negativos, prós e contras. Ao contrário, aqui a escolha é claríssima, insofismável, é preto no branco. Não há como aceitar que o advogado-geral da União seja alçado à principal corte do país. Nada no currículo, nas opiniões e nas ações de Messias justifica que ele integre o Supremo. E se não por outras razões, basta mencionar os abusos que ele tem cometido contra a liberdade de expressão à frente da Advocacia Geral da União. Senhores senadores, Vossas Excelências, os senhores têm filhos, têm família, amam seu país? Eu sei que sim. Vocês têm na mão a chance de presenteá-los com um tesouro maior do que podem imaginar. Um gesto simples, discreto e correto ao mesmo tempo, um não ao indicado pelo presidente Lula, terá um tal impacto que, de alguma maneira, tornará vocês grandes nessa batalha pela redemocratização do país. Acreditem, vocês darão um alento, um grande alento ao país se fizerem o que devem fazer em consciência. Por isso também, por justiça, eu não posso deixar de, em nome da Gazeta do Povo, manifestar meus aplausos a um político e nossa reprovação a algumas entidades do setor empresarial. O político é o pré-candidato à presidência Romeu Zema, que eu mencionei no começo deste comentário. Acossado pelo ministro Gilmar Mendes, ele não se acovardou. Tem demonstrado uma clareza notável com relação aos desmandos do Supremo. Coragem própria de um estadista. E tem se posicionado em vulgar destemor, sem meias tintas, sem meias palavras, como convém a quem quer conduzir o país a um grande futuro. Os demais candidatos, não comprometidos com a ruptura institucional, também têm falado, é preciso ser justo, mas conviria que fossem ainda mais contundentes como Zema foi, porque isso sinalizará o compromisso indiscutível de todos os candidatos sérios com a democracia, o Estado de Direito, a liberdade de expressão e o devido processo legal. Por tudo isso também, não posso deixar de criticar a nota lamentável que algumas entidades do setor empresarial lançaram de apoio ao candidato indicado pelo presidente Lula. Chama a atenção. Em vez de elevarem o nível do debate institucional, optam por reduzi-lo a uma lógica de conveniência. Foi deplorável. Há nessa manifestação, por assim dizer, um déficit preocupante de senso institucional. Uma dificuldade evidente de perceber que o que está em jogo aqui não é uma pauta setorial, não é o interesse econômico imediato, não é uma relação circunstancial com o poder. O que está em jogo é o equilíbrio entre os poderes da República, é a integridade da própria ordem constitucional. Quando entidades com influência pública relevante escolhem ignorar isso, prestam um desserviço imenso, não apenas ao debate, mas ao próprio ambiente institucional de que dependem. Porque não há segurança econômica duradoura sem segurança institucional. E não há segurança institucional quando os critérios são relativizados em nome da conveniência. Quero encerrar voltando a dizer que a história não cobra de nós perfeição, mas cobra sim que, diante do essencial, cada um faça, sobretudo quem tem posições de comando ou de influência, cada um faça aquilo que é devido. E o que os senadores devem fazer não poderia ser mais claro. Muito obrigado.